tá meio longe, peraí. Deixa eu dar um zoom aqui. Melhorou? Tá meio escuro, né? Mas estamos ao vivo. Na nossa live com a querida e linda Renata. Clarear um pouquinho. Na verdade, acho que eu vou virar essa luz pra mim. Com toda... Nossa, essa luz tá mole. Enfim. Agora melhorou. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver o seu vídeo. Chamem mais seguidores, muito bem. Enquanto isso, aguardo a Renata entrar aqui também. Aguardo mais gente acessar a nossa live. E vou ajustando o ângulo, porque eu sempre acho que tá meio esquisito. Vamos ver, acho que melhorou. Deixa eu ver, a Renata não apareceu ainda aqui. Será que eu consigo convidá-la? Vamos ver se funciona. Nunca tinha convidado ninguém assim, vamos ver se dá certo. Tô achando que essa luz tá meio amarela, sabia? Melhor eu fazer esses ajustes antes de começar a conversa do que durante. Ah, Renata ali. Peraí, vamos ver como eu te chamo para entrar no bate-papo. Acenar. Ah, eu acenei para você. Peraí, vamos ver. Convidar. Aqui achei você. Convidar. Será que deu certo? Apareceu para você? Vamos aguardar um pouquinho. Apareceu para você o convite? Ah, agora veio a sua solicitação. Aceitei. Ah, agora foi. Peraí, eu tô vendo Oi? você, tá carregando você ainda. Acho que agora foi. Tá bom o volume? Tá muito alto, muito baixo? Pra mim tá ótimo. Tá me ouvindo? Ah, Tá me então, vendo? tô te vendo, tô te ouvindo, tá perfeito. E Ótimo. aí, como você está? Boa noite. Tudo bem com você, Márcio? Tudo bem, tudo ótimo. Primeira vez que a gente conversa assim, bate-papo de verdade, pessoalmente, né? A gente já trocou e-mails. Eu conheço você de vista há tanto tempo, não sei se você lembra de mim, mas enfim, eu lembro de você em diversas festas, baladas, sempre arrasando. Depois, como atriz, enfim, com outros trabalhos. Mas eu até falei para você na primeira vez que eu te escrevi, que você estava ali dominando o palco, eu ficava intimidado. Não, ali é o momento dela, eu não vou puxar assunto, deixa ela ali arrasar. Maravilhoso. Mas uma Obrigada pelo maravilhosa mulher. convite. Obrigada e boa noite para quem tá entrando. Espero que a minha conexão esteja boa, minha luz também esteja boa. Talvez aqui vai ser mais rápido do que os meus e-mails para você. Mas é o preço de ser uma mulher disputada, né? Ai, amigo, é engraçado, assim, na verdade, acho que nem é uma disputa, são aquelas coisas que a onda, né, vem uma onda e, de repente, tudo acontece ao mesmo tempo, né, e daí me perdoa pelo meu delay aí nos seus Imagina. retornos, mas eu acho E que você tá estava dando fazendo certo. várias lives também, podcasts, né? Você estava com vários projetos seus, então eu estava entrando ali no meio do seu planejamento. Super Imagina. compreensível. E, bom, eu queria pedir para você, eu sempre peço no começo da live, para
cada um falar um pouquinho de quem é. Obviamente, eu vou perguntar um monte de coisas para você, então você não precisa falar muita coisa. Mas como tem uma mistura de gente que me segue, gente que segue você, ou gente que viu o anúncio e se interessou, então acho que é legal falar alguma coisinha. Quer começar você? Começo eu? O que você prefere? Começa você. Tá bom. Olha, eu já decorei. Vamos pensar se eu faço alguma variaçãozinha, porque eu tô achando que tá muito monótono. Tudo que eu falo é sempre a mesma coisa, né? Eu sou paulistano, morei quase a vida toda aqui em São Paulo. Só um período quando era criança, morei fora. E depois, adulto, morei fora mais um período. Que mais? Me formei em propaganda e marketing, só que antes de prestar propaganda e marketing, eu prestei duas coisas completamente diferentes, assim, aquela pessoa super certa do que queria fazer, né? Primeiro eu prestei artes cênicas, depois eu prestei arquitetura, depois eu prestei propaganda e marketing. E como meu pai era uma pessoa de exatas, ele achava que artes cênicas não ia me levar a lugar nenhum. Eu acho que isso teve uma certa influência dele nesse percurso ali para tomar uma decisão, enfim, um pouco mais tradicional. Mas é uma área que eu gosto muito e talvez se eu tivesse tido mais estímulo para desenvolver, eu tivesse me desenvolvido mais por ali. Sempre trabalhei com marketing, mas com áreas completamente diferentes. Então, cada vez que eu mudava de empresa, mudava o segmento. Já trabalhei com marketing de luxo, já trabalhei com marketing de saúde bastante tempo, marketing de tecnologia. Acho que é isso, né? Tá bom. Papo chato, né? Vamos saber de você. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Renata Bastos. Para quem não conhece ainda. Sou paulistana mesmo. Nasci no Alto da Lapa. Você é pisciana, né? Sou pisciana. Xeretando ali, eu vi que a gente tem o mesmo signo. Sou pisciana. A gente sabe o que é ser pisciano nesse momento. Uhum. Sou filha única. Perdi minha mãe muito cedo, com 13 anos. E aí eu acho que nesse momento a minha vida deu um novo start, né? Eu costumo dizer assim que para nós piscianos e para mim assim é sempre um renascer, né? Eu acho que eu tenho brincado muito com um amigo meu, o Matheus Evangelista e o Lucas Bocalão, que a gente tem dado esse reborn, né? Que acho que faz parte desse momento que a gente está vivendo, assim. E aí eu sempre trabalhei, comecei trabalhando, sempre tive um afeto, né? Uma paixão muito grande por imagem, imagem de palco, imagem de revista. Sempre gostei de imagem. Isso para mim aqui é uma imagem. Então, sempre me contagiou isso, assim, sabe? E como eu brinquei, era uma relação recíproca, né? O palco também tinha essa relação com você. Sim. E o palco tem uma relação comigo desde a infância, assim, de ficar na cadeira da cozinha, em cima da cadeira e fazendo voz de público, né? Que é assim... Então, tipo, eu sempre brinquei muito com isso. Trabalho hoje em dia com marketing, né? Eu sou PR, de coordenador de moda. Tô querendo aprender coisas novas, assim, tipo, de comunicação mesmo, que hoje em dia eu digo que sempre me perguntaram muito, mas você é atriz, você trabalha à noite, você trabalha com moda, né? Onde as coisas se unem. E eu acho que tudo tem a ver com humanas, com relacionamento. Então, as três acabam sendo unidas. E eu acho que tem uma frase que eu falei recentemente, assim, que sempre, né, quando você falou da sua faculdade, assim, tipo, eu queria fazer artes cênicas. E é engraçado esse virar de chave, né, que a sociedade te pede para, tipo, escolha a sua carreira, agora É é tão hora da sua cedo. faculdade. E daí você não sabe ainda, né, o que Você nem sabe o que vir. significa direito aquilo, né? Exato. E aí sempre me falaram assim, tipo, bom, você precisa fazer uma faculdade, ter uma carreira ali especializada, né? E hoje em dia eu trabalho muito com geração Z e você vê aí
uma multidisciplinar, né? Um multiartista que que é fluido e que brinca muito bem com isso, assim, né? Uhum. Então, eu acho, e por um lado, por ser uma mulher trans, eu acho que sempre determinaram muito os lugares que uma mulher trans pode existir, né? Uhum. Seja na prostituição, seja como cabeleireira, como maquiadora, e sempre determinaram e nunca deixaram um livre-arbítrio para isso. Uhum. Então, hoje em dia, eu até brinquei essa semana que eu ia chegar nisso, que é a liberdade de poder ocupar qualquer lugar. Então, hoje em dia, Uhum. eu falo muito, se eu quiser agora, né? Eu fiz um livro com a Casa 1, e então agora tem mais esse skill, né? Uhum. Que vira uma editora, e aí, quem Quando sai sabe, esse né? livro? Eu acho que a gente vai, acho que a gente, cada dia, assim, é uma brincadeira, assim, né? É uma Uhum. descoberta e um desejo novo. São complementares também, né? Exato, e eles interagem entre si, né? Sim. E eu vi, pesquisando, eu lembrava de uma matéria antiga que eu já tinha visto sua, e eu sei que essa matéria está em algum lugar em casa, mas daí eu não achava aquilo, que tinha uma foto linda sua com seu pai em preto e branco, e na minha cabeça aquilo era a revista da Folha. Fiquei caçando todas as revistas da Folha que eu tinha em casa, até que cheguei na internet e eu vi que não era Marie Claire, né? Exato. E achei linda, a foto em si, esteticamente é muito bonita. E já vi alguns posts seus que você tem uma relação, comentando que você tem uma relação que parece bem próxima, muito querida com o seu pai. Isso eu imagino que não seja o padrão para a maioria das mulheres trans ou dos homens trans. Uh, Você acha que isso influenciou, ou quanto isso influenciou na possibilidade de não nem cogitar, assim, ser jogada naquela caixa onde esperam que uma pessoa trans, ou esperavam que uma pessoa trans encaixasse, né? Que eu falei que você desenha suas caixas e talvez ter esse suporte ajude a não ter caixa nenhuma. Você faz o seu caminho. Hoje em dia ainda é um privilégio você ter a sua família presente, né? Eu espero que ao amanhã não seja um privilégio, e sim uma coisa normativa em todo o corpo trans. Então, eu lido com isso com muita gratidão, né? Tem um momento ali que tentaram, né? A minha família sempre foi muito preocupada comigo, assim, né? Desde os meus avós, das minhas tias, dos meus tios, eles tinham uma preocupação muito grande com que o meu pai, principalmente nessa matéria da Marie Claire, a gente fez em dois momentos. Fez uma entrevista comigo e uma entrevista com ele. E ele falou uma coisa, assim, que para mim, ele falou assim, o meu maior medo era não estar com ela presente em todos os momentos que eu pudesse defender. E uma vez a minha Coisa avó, parecida com o que a minha mãe me disse uma vez. e a minha avó, uma vez também, quando teve aquele ataque da lâmpada na Paulista, e eu sempre trabalhei nos Jardins, e eu pego ônibus e normal, assim, né? Pegava antes da pandemia. Então, ela falou, onde você tá? Eu falei, tô esperando um ônibus para ir para casa. Ela falou assim, não, você não pode andar na rua, você tem que tomar cuidado, né? Então, a minha família, assim, para mim, eles deram, apesar de no momento ali da transição, eu achar que, tipo, eu preciso, né? Porque existe um momento da transição que você precisa se encontrar e se achar. E você não pode receber informações, não é que você não pode, mas, tipo, as Primeiro é informações que estão você, aqui, né? Então, eu me afastei um pouco e fui descobrir meu caminho, né? Que sim, era como comunicação, né? Tipo, pensei que pudesse ser apenas com noite, pensei que pudesse ser apenas com moda, pensei que pudesse ser apenas com audiovisual, e hoje em dia eu sei que ele pode ser em qualquer lugar, né? Eu E acho mandando bem em que todos eles. eu acho que a gente vai tendo uma segurança em relação a isso, né? A gente vai percebendo tanto a nossa segurança interna, né? A nossa autoconfiança, mas você vai vendo isso nos olhos das pessoas, nos comentários das pessoas, que você vai vendo que, tipo,
não sou só uma garota bonita, não sou só uma cota de uma trans ali, sabe? E que você realmente, as pessoas entendem que você tem um conteúdo, que você é responsável, que você pode fazer qualquer coisa como qualquer outra pessoa, né? Mas Obviamente, a maioria das trans, né? Eu falei recentemente também numa história que eu falei, gente, tem que normalizar o corpo trans infantil, né? Porque é tão invisibilizado que isso, na verdade, gera... É que nem quando falam sobre educação, né? E educação é o foco de tudo no Brasil, né? uhum. Então, acho que quando você traz esse corpo infantil também, desse corpo T, faz com que menos crianças sejam expulsas de casa, menos crianças tenham apenas a prostituição ali como foco, menos pessoas vão para o crack. Eu Sejam acho gays ou trans até, né? exato, né? Porque eu acho que você começa tipo, a normalizar esse corpo. Uma coisa, né, que eu acho que trouxe muito com a morte do. Ai, meu Deus, do menino Do do, Rio, do o ator, do Gustavo, ai, meu Deus, que deu um pânico agora. Paulo Gustavo? Do Paulo Ah, Gustavo, que foi isso, essa normalização de ser inserido no universo cis, né? uhum. E que traz essa normalidade para o gay, para a mulher trans, né? Eu acho que essa que é a história. Assim, quando você começa a trazer isso muito para a vida, você começa a saber como agir com aquilo, né? Uhum. Pelo menos no seu primeiro toque, assim. Sim. E no caso dele, assim, eu via que muitas vezes ele não era aquele militante que estava sempre batendo de frente, militando, oficialmente militando, digamos assim, mas a vida dele que ele levava, da forma como ele levava, sem esconder quem ele era, quem ele amava e como ele queria viver, aquilo também era revolucionário, porque Exato. ele fazia aquilo possível e abrir esses caminhos, assim, parece que é simples porque ele tinha dinheiro, ele estava bem sucedido, mas desbravar esses territórios, é como você falou, talvez um dia ser trans seja como ser cis, é a mesma coisa, tanto faz, mas hoje não é. Então, essa característica faz com que exista uma dificuldade além, ou um receio, um medo, um, um olhar de julgamento que você vai entender. É um caminho um pouco mais árduo ainda, né? Eu acho, assim, eu sempre fui uma militante, eu sempre falei que a minha militância era pagar os meus boletos. Era existir, era pagar meu ônibus na padaria, pagar as minhas contas. E hoje em dia, eu vejo muito, eu penso muito no meu, o que que eu vou deixar, né? Num certo legado, sabe? E que é isso, assim, uma vez o Vitor Ângelo, jornalista da Folha de São Paulo. Isso lá quando eu fiz Carandiru, assim, começaram a me perguntar muito, e ainda perguntam hoje em dia, né? Como que você gosta de ser citada? Né? É uma mulher trans, é uma travesti, as pessoas se confundiam ainda, e talvez se confundem ainda, entre drag, travesti, trans, enfim, nananana. Falam até que, né, gays e trans, às vezes as pessoas ficam até confusas sobre esse corpo. Eu li até Então, um texto que me fez pensar de uma forma diferente, até do Tony Góes, que ele escreve para a Folha também, que a Nanny People, inicialmente, eu não acompanhei essa transição, mas inicialmente ela era só drag. E depois ela se reconheceu como uma mulher trans. Então, tudo pode ser fluido, né? Não existe caixinhas onde caixas. você tem que caber ali. É que daí essa é a história. Eu acho que, na verdade, o futuro, na verdade, não é mais falado sobre gêneros e raças, e sim sobre pessoas, né? Uhum. Mas é que era engraçado, assim, quando o Vitor comentou comigo, ele falou assim, Renata, isso 99, 2000, falou, Rê, é interessante você trazer essa carga de mulher trans, de travesti, de transexual, porque as pessoas, né, os adolescentes que possam ter a informação que chegam até você, conseguem normalizar isso, conseguem ter um viés novo sobre a vida, né? Que é tipo, não é ser expulso de casa,
Não é isso, é ser o que você quiser, né? E daí ali eu sempre tive um certo resquício com essa palavra, assim, um certo preconceito mesmo. Porque eu sabia aonde que a população colocava essa palavra. E eu não queria estar linkada a isso. E Uhum. hoje em Era dia pejorativo. e hoje em dia meu pensamento girou, que é uma coisa muito que a Erika Hilton fala, que é tipo, colocaram a gente nesse exemplo, né? Nós, pessoas cis. E na verdade, agora é a nossa vez de exemplificar essa palavra, né? De trazer essa palavra que sempre foi colocada no submundo, que é essa carga da travesti, né? Do tipo, travesti é uma pessoa de rua, é submunda, é drogada, rouba, né? E você levar isso, sim, sou travesti. O que você faz? Eu trabalho com moda, trabalho com cinema, sabe? Tipo, você trazer isso. Ressignificar, né? Exato, ressignificar. E assim, isso é um aprendizado constante até, eu acho, porque tem muita coisa que é estrutural na sociedade. Até em relação a gays, assim, tem incomoda, e às vezes eu corrijo, mas eu percebo quando alguém quer fazer uma piada para atingir ou simplesmente saiu porque a pessoa viu aquilo a vida inteira. Uhum. A gente também não é desconstruído o tempo todo, né? Tanto que em algum momento eu comentei para você, se eu falar alguma bobagem, sinta-se livre para me corrigir, porque eu posso soltar alguma bobagem sem querer. E eu ia fazer uma introdução aqui sobre você, eu pulei, a gente já começou a conversar, mas eu vou ler a introdução, daí depois a gente continua. Eu tô tomando um vinhozinho. Adoro, ótimo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. A minha irmã ficou chocada com isso porque ela não tinha a menor ideia. Realmente as pessoas não sabem disso. Principalmente mulheres trans. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de aproximadamente 35 anos de vida. Depois deste choque, volto o meu foco para o que nos alegra. Não na busca de escapismo, mas pensando na força da resistência. O que nos salva, enquanto sociedade, são os pontos de luz, que criam caminhos com coragem, poder e trazem a sensação de que o futuro pode sim ser melhor. É assim que eu vejo a Renata, brilhando nas telas de cinema, hipnotizando as pistas das baladas onde se apresenta, pois, na minha opinião, nesse momento, a festa é dela e até a música sabe disso, e como se não bastasse, nos bastidores e na frente das câmeras, e a sua relação com a moda é de amor recíproco. Ela mostra que o lugar de uma trans deve ser o lugar onde ela quer estar. Essa era a introdução. Acabou entrando no meio do nosso papo. E deixa eu ver se a gente já falou da primeira pergunta que eu ia te fazer. Eu fiquei com Renata. medo dessa introdução, porque eu achei ela. E várias pessoas comentaram, tanto nas suas legendas e bios que você fez sobre mim. E essa introdução eu não comentei com ninguém, obviamente, mas eu li. E eu, como uma boa pisciana, a gente fica muito emotiva, muito rápido. E eu achei linda essa introdução. Obrigada por ela, obrigada por esse carinho e esse afeto. E eu quis pincelar um pouco de realidade, de coisas que as pessoas não enxergam, do quanto aquilo é absurdo, porque essa expectativa de vida é completamente diferente do resto da população, mas a gente não está aqui para lamentar, chorar, e enfim, a gente está aqui para mostrar que dá para ser melhor e dá para ser mais bonito, mais feliz, e temos pessoas que estão brilhando aí, mostrando esse caminho. Renata, aqui que eu coloco boa noite, né? Já falei boa noite faz tempo. Voltou? Tá, Voltei? já entendi o que Voltei? aconteceu. O que aconteceu aqui? Voltou. Sabe o que eu vou Voltei? fazer? Voltou, mas eu tô entendendo. Tá, já sei o que eu vou fazer. Peraí, só um segundinho. Vou pedir para você entreter a nossa audiência. Essa informação que você deu da introdução, né? Eu acho que vale sempre ressaltar uma coisa, que o país que mais mata mulheres trans é o país que mais consome pornografia trans. Uhum, bem Então lembrado. é muito absurdo isso, né? Acho que na verdade é uma falta
Ou seja, muita coisa mal resolvida, né? É uma falta de sentimento, né? É uma falta de amor livre, assim, né? E é engraçado você falar de 35 anos, quando eu completei 35, e eu fiz recentemente um podcast falando sobre quase estar com 40. Acho que eu vi que foi E, recente. Uhum. e aí é engraçado, porque eu falei, eu tô amando, tô com 39, eu tô amando fazer quase Eu já 40. Kakurei, já tô com 40. Não sei se Kakura, você vira Kakura a partir dos 40, mas já passei dos 40. Mas como isso é uma informação, como para mim fazer 40 anos é uma vitória, né? Porque se completar 35 é uma vitória, 37 é uma vitória, porque são duas idades muito, né, periclitantes ali. E 40, agora fazer 40 para mim é tipo falar ufa, sabe? Tipo, esse envelhecimento desse corpo, né? Que eu acho muito legal isso, assim. Sim, não, com certeza. E, bom, voltando agora que voltou a luz, não voltou totalmente, mas dá para enxergar aqui. Eu ainda tinha um plano B, porque eu estava achando que isso aqui estava com mau contato. Tem um ambiente na sala que eu falei, pode pifar a luz inteira. Eu não vou parar de fazer a minha Ah, live. terminou a luz na sua casa, foi isso? Não, é que eu comprei esses dois ring lights aqui, Ring lights. faz 3 semanas. Os dois estão pifando. Eu quero morrer. Mas, mas tem ali um plano B. Tem até uma Kate Moss ali do nosso lado para nos abençoar, virou quase um altarzinho. Maravilha. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu vi você se apresentando foi no Clube Vegas, que era o meu clube do coração, acho que até hoje é o meu clube do coração, por volta de 2005. Provavelmente naquele palquinho que ficava em cima da escada ali, que tinha um pole dance ali também. Ao descobrir mais sobre você em matérias de revistas e jornais publicados ao longo dos anos, eu soube que você perdeu a sua mãe cedo, que você tem uma relação muito próxima com seu pai e afetuosa, e com quem você já apareceu uma foto linda na Marie Claire, que eu achava que era na Folha. Por conta disso, eu acredito que você... Bom, acho que a gente até falou um pouco disso, que você cresceu com uma rede de suporte que te ajudou bastante, e que algo que muitas pessoas trans não têm, infelizmente. Você pode falar um pouco como foi, detalhar um pouco mais como foi o começo dessa história, como foi até para o seu pai, que era talvez a pessoa mais próxima de você, como ele encarou, que até, assim, são questões completamente diferentes, mas eu lembro como a minha mãe encarou quando eu contei para ela que eu era gay. Foi um processo lento até ela digerir, e muito por conta dela ter muito medo do que ia acontecer comigo. Assim, em casa, assim, meus pais, minha mãe me teve com 18 anos, super jovem, eu sou filha única, né? E meu pai, hoje em dia, tá com 59. Então, eles são jovens. Uhum. Minha família sempre tiveram gays em casa, assim. Mas sempre quando isso vem para perto, eu acho que dá uma outra sensibilidade, assim, né? Então, eu lembro dos amigos gays dos meus pais, assim, eu com 7 anos, assim. Eles falaram pra minha mãe, que chamava Carla, ela falava assim, É Carla, igual eu você, acho. ou você é igual a ela. Falava, Carla, é um pouco delicada demais. É um pouco, né, um mel, assim, tem uma delicadeza. E minha mãe sempre me perguntou muito pra mim, assim, só que minha mãe não tinha essa relação de eu ser trans, e sim de eu ser gay, né, de eu ser homossexual, enfim. A minha mãe, ela sempre teve uma segurança e uma força, né? De tipo, não foi fácil para ela me ter, né? Como filha, desde o princípio, assim, porque meu pai não é meu pai de sangue, e sim meu pai adotivo que eu digo tipo de 2 meses, então para mim é meu pai. Uhum. E aí, só que nisso, né, foi expulsa de casa, minha avó, aquelas coisas de família, né, dos anos 80, que tipo, mãe solteira não dá. Aí minha mãe teve que usar aquelas faixas para esconder barriga, enfim. Que loucura. Tem uma história maluca que no meu ultrassom deu que eu era menina.
e que daí minha mãe ia colocar Carolina no nome, e daí veio, enfim, né, uma surprise, e aí mais uma surprise, assim. Então, tipo, pra mim, assim, eu demorei, eu não, minha mãe faleceu, eu não consegui comunicar pra ela que eu era uma menina trans, mas eu tenho uma certeza, assim, que mãe sempre sabe o que tem ali, o que ela Desculpa, ela projetou. faleceu quando você tinha quantos anos? 13. 13. Mas ali você já tinha uma consciência de que você não era gay, você era trans. Eu já tinha uma consciência que eu não era gay ao ver os amigos gays em casa da minha mãe. Eu sabia que eu não era aquela pessoa. Eu sempre brinquei, aquelas coisas meio clichês de falar, mas eu sempre brinquei com as roupas da minha mãe. Eu sempre me atraí por coisas dentro de um padrão, né, estético feminino do passado, mas ainda naquela época era pensado como um padrão feminino. Uhum. Então, eu sempre soube quem eu era. E foi E assim, engraçado quem que, você assim, é diferente de quem você deseja, né? Então, não são coisas necessariamente que caminham junto. e eu tenho, né, tipo, sempre, tipo, desde com 7 anos, que foi meu primeiro baque, assim, que eu fui, aquelas coisas de colégio, que você fala, quem é a pessoa mais bonita da escola? Daí você escolhe um menino, e daí vira, tipo, uma monstruosidade você escolher um menino mais bonito. Eu nunca me senti bem num banheiro masculino. E aí eu era presidente de Grêmio num colégio ali na Diógenes, Ribeiro de Lima, aqui em Pinheiros. E ali eu, tipo, teve uma chavinha que eu encontrei uma amiga, uma menina que era uma empregada doméstica de uma casa do lado da minha, uma menina negra. E ela despertou, sabe quando ela, não é que despertou, mas ela deu uma coragem. Ela falou, sabe, tipo, ela me deu uma coisa do tipo, você não tá sozinha. E ela era uma mulher cis. Só que, né, a gente sabe como também uma mulher cis, negra, naquela época doméstica, enfim, quais eram as barras. Então, eu Ela acho tem que ela. outras lutas muito difíceis também, né? Exato, e daí acho que teve uma empatia dela com as minhas lutas. E foi um boom. E daí, minha mãe faleceu em junho, se eu não me engano, julho, junho. E eu fiz a transição no assim que ela faleceu, assim, porque eu tinha um certo receio que é aquela, eu não entendia essa proteção que os pais têm, né? Às vezes a gente fala, ai, não põe a mão no fogo que queima. Só que você quer sentir aquele fogo, né? Então eu sempre soube, eles falavam, não, vai com calma, e minha mãe falou perguntando. E recentemente minha prima virou para mim e falou assim: Você sabe que você me contou isso quando você tinha 12 anos. E eu cheguei no meio da família e falei, e você falou que era mentira. Eu falei: Meu Deus, nossa, nem lembrava disso. E daí, quando a minha mãe faleceu, eu dei um start. Assim, eu falei: Para mim passar por isso, eu preciso ser eu, né? Porque eu estava vendo o meu pai perdendo o grande amor da vida dele, a minha avó perdendo a filha, né? Eu perdendo a mãe, mas eu tentando vendo tudo ao meu redor. E você não tem disso? Que você pega, você tenta, já que tá todo mundo dolorido aqui, você fala, deixa eu ficar aqui focada, centrar na minha dor, nana. E aí eu falei, é agora. E daí, durante 6 meses, eu fui morar com a minha avó. Vó é sempre vó, né? Uma mimação ali, um carinho, enfim. E minha avó foi percebendo as mudanças. Eu fui comprando roupa de mulher, fui tendo uma gaveta de roupas femininas, fui tendo sapatos, e ela, né, arrumando as roupas e percebendo, e deixando. E daí o meu vô ali meio tipo segurando, a minha avó tinha uma banca de jornal, então eu ficava muito com ela, assim. Mas na verdade, eu acho que foi mais um medo da minha parte do que um receio da minha família. Talvez eles, assim, talvez a minha mãe nem sabia que ela poderia ter uma filha trans. Para ela seria muito mais fácil ter um filho gay, porque para ela era normal ter ali, ela não tinha numa rede social pessoas trans, né? Então ela tinha Não era pessoas algo discutido.
era a vida social ali, eram os gays, enfim, nananã, e tinha uma coisa normal. Então eu sempre soube que eu não era, ficava morrendo de raiva, assim, das amigas gays da minha mãe, tipo, ai, ela é um pouco afeminada, ela não, eu assim, sai daqui, sua bicha, não quero. Não sou isso, não sou igual você. E aí, Mas ao mesmo tempo é lindo esse amor, por exemplo, da sua avó, que não tinha referência nenhuma na sociedade, não existia essa informação, mas ela sabia que ela gostava de você e ela gostava do jeito que você tinha que ser e que você era, né? total, e a minha avó é minha avó materna, né? Ela faleceu quando eu tinha 18 anos, mas ela virava para mim, ela falou assim, você tem que... E é uma coisa de família mesmo, de uma segurança do tipo, você tem que estudar, porque eu quero ver você segura, porque você tem que ter força, sabe? E hoje, naquela época, eu não entendia muito bem isso, mas hoje em dia você vê que, sabe quando a pessoa te dá as ferramentas para você ir para frente na vida real, né? Que é esse Uhum. universo, que é a rua, o mundo, o trabalho, os boletos. Uhum. Então, a minha avó sempre falou assim, não, e minha avó é uma senhora, né? Já faleceu, enfim, mas, tipo, falava, tem que ser cabeleireira, tem que ser maquiadora, porque daí você já vai se encontrar com essas pessoas, né? E daí, só para falar mais um trecho da minha avó paterna, que tá viva, eu chego, né, ela tem 90 e poucos anos, aí eu chego, assim, na casa dela fala, ela fica deitada na cama, daí ela, quem é? Aí eu falo, a Renata. E ela lembra, sabe, tipo, e ela vai, ela busca, você sente que ela busca na memória, ela fala assim, oi, minha filha, tudo bem, sabe? Tipo, hoje em dia isso para mim, assim, na época talvez eu não desse tanto valor, mas hoje em dia eu vejo que tudo isso me fez ser mais segura Uhum. para ser quem sou, sabe? Não, com certeza, acho que ter essa base dentro, ali no seu núcleo, te faz mais forte para enfrentar mil adversidades que podem surgir e que com certeza surgiram no meio do caminho, né? E surgem todos os dias, né, Márcio? Eu acho que todo dia a gente, ainda mais nesse momento atípico que a gente já vem vivendo há quase 2 anos, é... a gente sabe de todos os privilégios que eu tenho, de, enfim, que você tem, por ser um homem branco, enfim, mas a gente sabe cada segundo que é na nossa vida, né? Uhum, sim. E assim, tem algumas facilidades, né, alguns privilégios de ser um homem branco e um gay que às vezes vai passar batido em algumas situações, ainda assim, vai cutucar lá dentro se você ouvir uma coisa que te machuca, que te exclui, mas não chega ao ponto de ser uma coisa tão direta e agressiva quanto uma pessoa trans vivencia, né? Porque, Totalmente. enfim, a pessoa chega e já reage de frente a frente com você de uma forma diferente. Sim, e daí você vai indo pela essa regra dessa pirâmide, né? Que o homem branco está sempre lá em cima, e daí você vai descendo a pirâmide, assim, você vê que ainda embaixo de mim tem a mulher trans negra, né? E N outras pessoas, N outros corpos, assim, que sofrem mais. E, na verdade, a gente não está discutindo quem sofre mais ou sofre menos, mas acaba que sim, né? Tem pessoas que acabam sendo mais afetados por tudo isso, assim, né? E, no fundo, tudo tem um pouquinho de machismo ali, permeando essa dominação cultural e dominação dos corpos, né? Patriarcal. Patriarcal, Patriarcal. exato. Muito bem. Que mais? No começo da live eu mencionei que descobri seu trabalho quando assisti uma apresentação sua no Vegas. E de lá para cá, eu vi performances suas em diversas outras festas, casas noturnas, e eu sempre achei que você dominava o palco, sem confete de verdade. Dançando de uma forma sedutora, alegre, carismática, interagindo com o espaço também, porque no Vegas tinha só aquele mastrozinho ali em cima da escada. No Hot Hot tinha aquela escadaria que dava para fazer uma coisa mais dramática. E sempre arrasando. E daí a minha pergunta é: você sempre curtiu dançar? Você estudou dança? Ou isso é seu? Veio de você?
Eu sou autodidata na dança. Eu nunca fiz aula de dança. E, na verdade, eu comecei dançando num cubo, isso lá em 97, na Disco Fever, do Mauro Borges. Não, foi na Disco Music, que não era do Mauro. E daí, depois... Music chamava o clube. E aí, depois, eu fui trabalhar com o Mauro como promotor. E daí, lá, eu fiz minha primeira performance, que foi com Madonna, né? Óbvio, tinha que ter uma benção aí. Eu sou suspeito para falar. E aí, na verdade, eu sempre, até hoje em dia, assim, eu acho que E daí, hoje em dia, né, quando existiam as festas, assim, eu dançava na festa Javali e no G-Home, né, em algumas noites, e algumas festas que iam acontecendo, assim. Na Javali, a gente começou a fazer performances mais coreografadas. E aí eu percebi que eu não danço nada, sabe? Eu só tenho star quality, eu só brilho ali. Eu sei, hoje em dia, assim, né? Obviamente, são anos em cima de um palco. É uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, na vida atual. E eu acho que você começa... Eu sempre brinquei, eu gosto muito do público, eu gosto de olhar as pessoas, eu gosto de ser admirada. Eu costumo dizer assim. Então, para você ser admirada, você tem que ter uma magia ali, você tem que ter um respeito por quem te admira, né? Então, eu acho que sempre foi um jogo ali de sedução. E aí, hoje em dia, com essa carga, né, de vamos fazer uma coisa mais coreografada, eu juro, assim, demoro horas para fazer uma coreografia, tanto que, né, nesse boom do TikTok, assim, eu não consigo, tipo, fazer Eu as não consegui dancinhas. fazer nada daquilo, daquele shuffle dance, de copiar os passinhos. Não Zero. consigo. No Vegas, foi muito engraçado, porque como tinha o polidense, eu sempre tive um fetiche muito grande em dançar com o polidense. E aí eu peguei... Obrigada, Sandrinha. E aí foi uma loucura, porque eu estava vindo do Clube Xingu, que eu fazia performance. Eu não conheci, mas conheço de fama. Aliás, eu esqueci disso. Eu ia colocar Xingu para começar. Tudo bem, a gente sabe, a gente Imagina. sente. Exato, para quem sabe, enfim. E aí no Vegas ganhei esse polidense, o Facundo fez especialmente, assim, falou, aqui é um pole para você, porque antes eu começava as performances em cima do banheiro, que você abria uma cortina e você ia por ali. E aí rolou polidense, eu nunca tinha feito aula de polidense, eu falei, mas eu quero dançar. E aí eu lembro de uma das imagens que era White Stripes, com um clipe, não sei se é White Stripes, mas eu quero White Stripes, que era com um clipe com a Kate Moss. Aquele clipe é lindo. E a Kate Moss não é uma grande dançarina de pole dance, né? Ela, né? Tipo, ela tem uma sensualidade, um frescor ali, uma sensualidade tão incrível que eu olhava aquele clipe e era aquela minha referência, né? Então, e é até hoje, assim, às vezes eu vou em alguns lugares, né? Quando a gente ia em alguns lugares E nem é coreografado, né? Ela sente a música. Exato, e eu acho que é esse time, né? De você sentir a música, ter noção do seu espaço, ter noção de quais os ângulos que as pessoas estão te vendo. Eu acho que isso você traz muito com a vivência do palco, a vivência de você saber a luz boa também dentro de um set, aonde que sabe, você vai tendo uma perspectiva de como que está sendo. Você sai um pouco, você ainda continua aqui, mas você sai para você se auto-ver, né? Então, acho que nisso acho que foi aí um pulo do gato, assim, sabe? Você conhece um pouco a música, você sabe quando ela vai virar e acontecer alguma coisa não, diferente. A música é uma coisa que, assim, eu ouço 300 mil vezes. E isso, né, eu já amo música, eu sempre tive um contato musical muito grande. Eu acho que o palco, a dança e a música, para mim, foram como válvulas de escape, assim, sabe? Pra gente, mesmo em descobertas. Eu lembro quando comecei a sair, eu era menor de idade, assim, e eu lembro que eu guardava o dinheiro de recreio, de merenda. Eu tinha 14 anos, eu comecei a sair cedo. E eu guardava todo esse dinheiro para, tipo, pegar o ônibus e comprar uma Coca-Cola,
sabe? Tipo, eu ia, no primeiro lugar que eu fui foi no Extravaganza, que era no Henrique Schalman, que tinha uma noite de matinê, e era uma noite hétero, cis ainda, enfim, nem se discutia o que era hétero, o que era, né? Tava começando os clubes GLS em São Paulo. Assim. Acho que eu comecei no Base, mas quando o Base ainda era meio hétero, antes dele ser gay. Sim. Então, foi uma descoberta. Assim, eu lembro a primeira vez que eu subi assim, num cubo para dançar. Só de você já ver as pessoas no outro nível, assim, você enxergar as pessoas te vendo, eu acho que você já vira uma chave ali, sabe? Mas nunca fiz aula de dança. É uma coisa que eu penso em fazer ainda, mas eu penso em fazer balé. E é isso. Legal. E no começo, você me fez lembrar até de uma coisa que eu li, que acho que eu já li umas 3 biografias da Madonna. E em uma delas comentavam que, assim, as performances dela antes de ser famosa e as performances que conquistaram os executivos que quiseram assinar com ela eram performances viscerais, mas não eram coreografadas. Ela se jogava, ela pendurava num, sei lá o que tivesse para pendurar, rolava no chão e era incrível, mas não era uma coreografia. Ela sentia a música e botava para fora. Acho que é uma coisa quando clichê, mas o que é de verdade acaba vindo da alma, do coração, do universo que está dentro de você e do universo que está fora, sabe? E isso só faz a coisa brilhar, a coisa acontecer. Exato, concordo. E seja pelos seus contatos ou pelo seu gosto pessoal, o tipo de festa onde você se apresenta está relacionado ao estilo de som que você curte? Porque geralmente, se eu sei que você vai se apresentar, eu sei que eu vou gostar da festa. E tem alguns estilos de festa que eu não gosto tanto. São os contatos que você acabou fazendo já profissionalmente, ou é o seu gosto também? Bom, primeiro que eu só frequento lugar que eu gosto. E aí, e graças a Deus, assim, eu acho que o relacionamento, assim, sempre foi muito, muito abençoado, assim, eu digo mesmo, sabe? Porque eu sempre caí em mãos de diretores de arte, de DJs, sempre de pessoas que estavam linkadas com coisas boas, assim, sabe? Tipo, Uhum. sendo elas pessoas que trabalhavam em mídias, né, de jornais, de revista, no audiovisual, em clubes, e quando, né, a gente vai criando uma herança ali, uma trajetória, Uhum. você vai criando relacionamento, né? Então, tipo, teve um momento ali na vida que eu falei, eu quero, né? Um momento na vida que foram 5 anos atrás, que eu falei assim, gente, eu quero ir muito em lugares que eu nunca fui, Uhum. né? E daí eu não quero aquelas coisas que passam antes de uma pandemia. Você fala assim, eu não quero ir num lugar que as pessoas já me conheçam, que eu já vá entrar direto. Eu quero viver uma outra coisa. Porque chega uma hora que, tipo, você fala, tá, vou ali, deixa eu já saber quem tá, a música que vai Fica um pouco tocar, automático. não, que você vai tomar. E depois assim, vamos em lugares novos. Uhum. E foi ótimo, sabe? Porque te dá um frescor e vai você também valorizar mais as outras coisas, assim, Eu gosto sabe? disso tanto quanto eu me surpreendo positivamente, quanto, assim, se arriscar quer dizer que às vezes vai dar ruim. Então, paga o preço. Às vezes vai ser horrível, Exato. mas tudo bem, eu tô testando. E eu acho que é sobre isso, assim, do tipo, não é. As coisas não precisam estar sempre maravilhosas e boas, né? Às vezes você tá lá no. Eu lembrei recentemente com uma amiga minha que a gente tava numa festa, tipo, que tava uma puta chuva, a gente ficou na fila, pagou pra entrar, nananã. E, tipo, foi incrível, sabe? Tipo, teve Vocês umas outras fizeram ser incrível. histórias. Tem uma coisa que, né? É metade do que a metade da noite, quem faz é você. A outra metade é o que você recebe. Então, a primeira coisa é você chegar ali de coração aberto, assim, sabe? E pronta para dançar. Então, para mim, uma boa música, um bom DJ, assim, obviamente onde eu me apresento são sempre lugares incríveis.
Mas, Concordo. mas felizmente sim, são, sabe? Tipo, eu sempre Mas deve ser encontro muito chato amigos. ter que dançar umas músicas que você detesta num lugar uó, né? Não, e às vezes acontecia muito antes desse momento pandêmico, né, de empresas de final de ano me chamarem para dançar, enfim, e eu Aham. sempre ficava com medo, assim, do tipo, gente, né, o que vai ser, lá, lá, lá. E sempre, porque se chegaram até mim, foi por algum lugar que me viram ali, sabe? Então já sabem mais ou menos fazer umas conexões de quem vai tocar, como que ela, sabe? Tipo, porque as pessoas também gostam de deixar você à vontade, né? Ainda Mas às mais vezes se é você. chato, né? Porque tem, sei lá, quem te contratou adora a sua apresentação, adora o DJ, mas o resto do público ali da empresa tá lá só para, sei lá, comer os canapés, falar mal de alguém, conversar, dançar meia dúzia de músicas que todo mundo conhece, que toca no rádio e ir embora. Não é o mesmo Acho, público que de repente tá lá porque adora aquele som, porque conhece a sua apresentação. Faz parte, né? Tudo paga conta, mas não é Faz igual. parte, e eu acho que é gostoso você valorizar também quem não te conhece. O Uhum. toque é outro, né? E olha que eu não sou uma das pessoas mais carismáticas e simpáticas de São Paulo, mas é engraçado, assim, tipo, desde o momento em quando você tá em lugares que realmente as pessoas te conhecem, e daí você tá numa puta montação de chapéu, cabelo, roupa com cristal, nananana, aí vem uma pessoa e fala: ai, que bonito esse olho, ai, que bonita essa boca. Daí põe a mão. É uma falta de tato, né? Uhum. E daí isso acontece em alguns lugares, mas ao mesmo tempo você sabe que aquela pessoa ela tá tendo quase uma coisa meio antropológica em te ver, assim, sabe? Então, hoje em dia, eu acho que eu relevo muito mais, eu acho que é gostosa essa experiência também pro outro, assim, sabe? Uhum. Eu lembrei de uma coisa bem diferente, assim, uma micro relação com isso. Quando eu era adolescente, eu furei o nariz colocando piercing, só que não tinha muito lugar para fazer piercing. Eu fui na farmácia e pedi para furar com a pistola. Daí fui para aula, ninguém acreditou que aquilo era piercing de verdade, cutucaram com a caneta. E daí pulou com a caneta. É, as Horrível, pessoas, doeu pra caramba. o povo não tem muita noção, assim. Que mais? Tratando do seu trabalho como atriz, eu já vi você em campanhas publicitárias, estrelando videoclipes, no cinema, seja em filmes de grande bilheteria, filmes mais conhecidos, ou em obras mais autorais. Como assim, entre os exemplos de grande bilheteria, eu coloquei aqui também a cinebiografia, estou com dificuldade com essa palavra, da Hebe, e onde você interpretou um outro ícone, que é a Roberta Close. E daí a minha pergunta é: atuar também sempre foi um desejo? Como foi a busca por oportunidades para crescer nessa área e o desenvolvimento da sua carreira? E, por fim, qual o peso de interpretar especificamente esse personagem que também abriu tantos caminhos e acho que os caminhos também eram um pouquinho mais tortuosos naquela época dela. Te perguntei 10 coisas de uma pergunta só, né? Bom, a primeira pergunta é: eu não sabia que eu tinha desejo de atuar, eu sabia que eu tinha um desejo de ser conhecida, de ser talvez hype, não de ser famosa, sabe, celebridade, mas eu sabia que eu queria ser conhecida em alguns lugares, em alguns momentos. E o palco, né, quando eu brinquei no começo, falei que eu subia em cima de uma cadeira numa cozinha, a relação do palco com o set é muito próxima, né? Então, eu sempre, quando a primeira chance, assim, eu comecei no cinema com audiovisual, com Hector Babenco, sendo uma das figurantes de Carandiru, né? E que já era uma grande obra, né? Porque era o Santoro fazendo um papel, né? Toda a história do Carandiru, ali do massacre. E o Babenco, que né, era um Eu super monstro, reconheço. assim, exato, dentro de um estúdio que era o antigo estúdio Vera Cruz. Então, foi maravilhoso. Aí, fora isso, eu trabalhei com Carinha Inus, com Heitor Dália, com Beto Bran,
sabe? Com Laís Bodansky. Então, foram surgindo pessoas, assim, que eu vejo, assim, que foram muitas oportunidades que foram me dadas para eu realmente saber o que eu queria fazer. Desculpa o barulho aqui. Imagina. E aí, hoje em dia, né, realmente, tipo, quando eu comecei a fazer o casting para o filme da Abby, assim, eu não sabia que era pro papel da Roberta. Uhum. E fui fazendo fotos, enfim, e daí me mandaram uma foto da Roberta pedindo uma imagem ali. E eu loira, né, enfim. Aí eu falei, mano, é um babado, deve ser algum babado. Daí tá, daí eu fiz uma foto meio que parecida com o que eu tava vendo ali. E aí o diretor virou e falou, olha, é um papel para Roberta Close. Você pegou esse papel. Amigo, ali virou uma chave, porque assim, a minha referência de corpo e de mulher trans não, era a Roberta, né? A Roberta, tipo, era nos anos 80, eu nasci em 82. A Roberta tinha já um lugar de uma mulher mais linda do Brasil, né? Independentemente do gênero, de que for ali. E que eu olhava para ela e falava, mano, é ali que eu quero chegar. Ela saiu na Playboy, tipo, era uma coisa muito diferente do contexto em geral, né? E daí, de repente, a vida te dá um 360 e fala, você vai fazer uma ponta, né, uma faixa de vida desse personagem dentro de um filme também de uma mulher muito importante que foi Hebe Camargo, né? Dentro de uma obra que também, né, fazia parte da Globo Filmes, enfim. E daí, para mim, fazer, assim, foi mágico, assim. Tipo, não consegui falar com a Roberta, mas eu tenho amigos em comuns, assim, e pessoas que conhecem ela intimamente. E o retorno que eu tive, o feedback que eu tive foi que ela achou ok, porque, né, é diferente você também fazer um personagem que é vivo, que não é um personagem, é uma pessoa que está viva. Sim. E que, em algum momento, a imprensa nacional teve um certo preconceito com ela ali, sabe? Tipo, tanto de umas perguntas chulas, né? Que é o Faustão perguntando para ela como que ficou a cirurgia, né? Enfim, umas coisas que... Coisas tão íntimas que não se pergunta para pessoa cis, né? Que não é, exato, sabe? Então, para mim, assim, eu só, tipo, juro, foi maravilhoso. E o mais legal, assim, foi ter feito ela. E como atriz, né, tipo, ter feito ela. Aí eu fiz, e que é legal da carreira, né? Que é, aí eu fiz uma peça de rua, que era Superman Baby. Que é aquela Então, que eu te perguntei se você já tinha feito teatro, né? e que foi uma coisa super high-low, assim. E aí depois eu fiz mais dois personagens, que uma professora cis, que ainda tá para estrear, por conta da pandemia não foi, assim, que é a sala dos professores. E ainda fiz uma dependente química, que ainda também não aconteceu, que é da série Ausentes. Aqui essas Daí são também, as séries que eu ia te perguntar aqui, que tem algumas coisas engatilhadas para surgir em breve, né? exato. E que daí isso que é o legal da carreira, assim, que você faz uma pessoa que é super musa, diva, né, e de repente vem um papel e fala, olha, agora aqui você vai fazer um laboratório, porque você vai viver uma pessoa que é dependente química de crack, sabe? Aqui você vai ter que fazer uma mulher cis, mas que tem uma voz grave, sabe? Então acho que essa brincadeira, assim, no teatro eu trabalhava com uma geração de 20 anos que a gente montava o cenário, montava a maquiagem, montava o figurino. E para mim, que sempre chegou no set, tinha um maquiador, tinha um figurinista, nananã, é diferente da uma frescor, assim, sabe? Sim. Muda um pouquinho a vibe, né? Total. E é interessante ver também que mulheres trans não precisam, cada vez mais, elas não precisam interpretar apenas mulheres trans, né? Elas podem interpretar qualquer papel, porque isso era até uma discussão que levantava-se muito, porque sempre tinha um homem interpretando uma mulher trans, se para as atrizes trans já era tão difícil interpretar uma mulher trans. Então,
que primeiro elas tivessem a possibilidade, era uma discussão que eu vi, de interpretar a trans, e que depois elas pudessem interpretar quem elas quisessem, porque a arte é livre, né? E eu que acho que bom que tem um você já está momento. transitando em papéis diferentes nesse sentido. Eu acho que, na verdade, graças, né? Acho que a gente tem evoluído ainda, mas tem que evoluir muito. Mas desde o momento, assim, tipo, do trans fake, né? Que é esse homem que se passa por trans, que foi uma coisa que a gente viu muito isso nos anos 80 e 90 e, né, É até até recente, mesmo né? até recentemente, a gente pode até falar que o Santoro foi uma trans fake ali no filme, A, né? a garota dinamarquesa também, né? Exato. Então, na verdade, eu acho que quando você fala do papel de ator, de atriz, você é para ser amplo, Uhum. né? Sim. Então, eu poder fazer uma mulher cis, grávida, enfim, Uma você pode idosa, viver. Isso que vai enriquecer o seu escopo com você mesma, a sua carreira, o seu conteúdo como atriz e como ator, né? sim, concordo. E com a Roberta Close, ainda que seja um papel menor no filme, imagino que você ficou mais conhecida de um público que até então não conhecia muito você. Isso aconteceu mesmo? E como foi a reação dessas pessoas? Com a história da Roberta, na verdade, eu acho que primeiro teve um boom aí de é, as pessoas darem uma nota antes do filme ser lançado, né? Porque teve uma especulação ali de quem iria primeiro fazer a Abby, daí Andréa Beltrão, e aí, quem são os personagens que vão fazer? Vai ter o Silvio Santos, vai ter Nananã, e daí vai ter a Roberta. E daí, quem vai fazer a Roberta? É a Renata. E daí foi a primeira nota que deram, se não me engano, foi na Veja São Paulo, sobre isso. E ali eu senti que, tipo, pulverizou, sabe? Tipo, cresceu, assim. É... Foi incrível, assim, mas eu pensei, é engraçado que você cria, às vezes, uma. Não é nem uma expectativa, mas você fala, será que as pessoas vão me reconhecer, sabe? Na rua, no ônibus, lá. Mas quando estreou o filme, eu fiz 3 sessões, né? Teve a pré-estreia, que foi um amigo meu comigo, meu pai não conseguiu ir. Uhum. E aí a gente fez 3 turmas já no filme já aberto ao cinema, a gente foi indo com algumas turmas, e daí eu saía, e daí você via as pessoas saindo e falava, você viu? É a Roberta ali, né? Isso, para mim, que eu adoro, como eu falei lá no começo, que gosto de ser reconhecida, conhecida, enfim, era maravilhoso, assim, sabe? Sim. Mas é engraçado que, assim, né, tiveram momentos tensos também, que era do tipo até de pessoas chegarem no meu Instagram e, porque daí cai naqueles clichês que a gente estava discutindo no começo, que, uma mulher trans. Tá. Então ela deve ter feito uma ponta aí no filme, mas na verdade o que ela faz programa. E aí eu tive algumas mensagens, tipo, perguntando quanto eu cobrava para fazer programa também, sabe? Então teve esse momento de que foge um pouco, que eu falei aquilo, sabe? Tipo, quero ser conhecida, mas em alguns lugares. Em Uhum. outros lugares eu não Da preciso forma correta. ser. Nesse espectro aí, passo longe, né? E daí não era a história, mas a repercussão, assim, toda a história para mim foi maravilhosa, assim, amigo. Eu agradeço muito a esse personagem e a essa luz que o grande sol me deu, assim. E você foi super elogiada. Pelo menos as críticas que eu vi elogiaram bastante você. Que venham mais elogios aí pela frente. Eu ia perguntar, eu não sei onde é que está essa pergunta aqui, mas eu ia perguntar exatamente isso. Se eu tinha escrito de uma forma mais sutil, se em algum momento, como você está em várias situações de destaque, seja na moda, seja como atriz, se tem gente que subentende que tem uma segunda profissão que é a que te banca de verdade. Esse preconceito que você falou, que às vezes aparece, né? É, eu acho, assim, que na verdade eu não Apesar tenho que a isso aparece menor. com a mulher cis, né? Hã?
Apesar que isso aparece até para mulher cis. Eu lembrei de uma vez que a Gabriela Pugliese estava reclamando que ela tirou um sarro absurdo de um homem que estava achando que ela era garota de programa porque ela estava no saguão do hotel. Eu acho que, na verdade, não existe nenhum problema se eu fosse garota de programa. Adoraria, pagaria muito meus boletos e tudo certo. E, na verdade, isso não é a questão. A Uhum. questão aqui é um senso patriarcal em que o homem se coloca no direito de você, olha, eu estou te pagando, eu estou te oferecendo. E foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, do tipo, o cara Este é começou o seu lugar, ali, né? e daí ele começou a me ofender. E quando ele começou a falar, eu falei assim, gente, mas eu não é isso, sabe? Tipo, não é nada contra ser grande programa. Imagina, tenho várias amigas que são e tá tudo certo. E se eu Uhum. fosse também estaria tudo certo, pagando meus boletos, tá tudo ótimo. Mas é o lugar em que as pessoas te colocam ali como um objeto, né? Como algo de Elas te posse. limitam, né? Então, né, chegou um momento ali que eu falei assim, gente, o cara, juro, teve um cara que falou assim, Renata, vem pra cá, e não sei se era verdade ou não, mas era, tipo, a princípio, um super PIB alto. E talvez, assim, eu falei assim, gente, o que passa na cabeça dessa pessoa, sabe? Tipo, porque ainda chegou uma hora que ele me ofendeu. E não é porque ele me ofendeu porque era de programa, ele me ofendeu com palavras, sabe? De me colocar no Uhum. lugar ali estranho. Mas passa, as pessoas ainda acham, fora esse caso, assim, eu acho que, tipo, quando eu tô paquerando, enfim, as coisas, as pessoas devem falar, imagina, ó, coordenadora de moda, nada, comunicadora, nada, isso aí deve pagar as contas É mais fácil paquerar com... sendo famosa? Nem estava no roteiro isso, agora me ocorreu essa pergunta. Na verdade, assim, eu sempre lidei muito bem com a minha sensualidade e com... Eu gosto de ser sexy, né? Você entra no meu Instagram, eu tenho fotos sexys, né? Eu gosto de ser quem eu sou. Né? Uhum. Então, isso muito vem. E daí vem de novo esse lado do homem dominador e que tipo, fala assim: ai, ela colocou uma foto de biquíni, daí é porque ela é garota de programa, sabe? Umas coisas que você fala assim, gente, sabe? Em que ano nós estamos, assim? Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, não é mais fácil paquerar por ter um pouco mais de pessoas te conhecendo ou não. Na Uhum. verdade, acho que fica mais difícil porque você se confunde se a pessoa ela tá te paquerando ou se ela só quer ser sua fã. Entendi. Sabe? Se ela só Imagina quer ser. que Se bode, ela né? quer ser. Você acha que tá paquerando, de repente adorou sua maquiagem. Exato. Ela fala, ai, nossa, é um date. Não, era só um autógrafo. Mas o que você estava comentando a respeito desse olhar que alguns homens têm, enfim, que a sociedade muitas vezes tem, e que coloca a mulher trans em algumas caixas onde eles acham que elas pertencem, isso existe também para mulher cis, né? Porque eu conversei há uns tempos, há umas 3 lives atrás, eu conversei com a Marilisa, que ela é presidente de multinacional, ela foi minha presidente durante muito tempo, e ela falou que raras vezes ela assim, deu uma carteirada, entre aspas, mas ela se incomodou muito numa reunião onde ela estava, ela presidente, com todos os diretores dela na mesa, e todo o staff do restaurante tratava ela como uma secretária. E daí ela falou, não, eu sou presidente deles. Só que ela falou, eu não gosto de passar por essa situação, mas ali eu, eu quis verbalizar aquilo porque estava me incomodando muito. Sim, sim. Acontece, infelizmente, em vários níveis, assim, né? Eu acho que, na verdade, uma das coisas que eu descobri muito, uma das outros pesos que você descobre ao ser uma mulher trans é o peso de ser mulher, né? Que é aquela coisa que ainda a gente vê muito, que infelizmente acontece desde aquela. Você fala, ah, eu não posso usar uma roupa tão decotada, porque se eu estiver fazendo uma apresentação, as pessoas vão prestar mais em cima do meu decote do que na apresentação que eu estiver fazendo. Né? Que é uma coisa que a gente já falou muito, que é minha roupa não me define, né? Então, eu acho que eu descobri tanto um peso da mulher
Né, e por essa pirâmide que colocam nós trans, assim, a gente percebe que a gente tem que ir ainda mais embaixo ainda, sabe, e subir mais ainda, assim, sabe? Porque é engraçado a gente... Não é engraçado, na verdade, eu acho triste a gente ainda estar discutindo sobre isso, sabe? Tem que voltar a esse ponto, né? Mas já que é para discutir, a gente vai discutir com muita força e muita resiliência. E a gente sabe aonde vai chegar, que vai ser na nossa vitória. Com certeza. E deixa eu ver o que mais. Bom, eu ia te perguntar dos planos de TV. Você já me contou um pouquinho aí que tem coisas engatilhadas para breve. Você pode contar em que plataforma vai estar? Ou você TV paga? Uma é na Universal Channel, que é Aos Ausentes. E a Sala dos Professores, se eu não me engano, era naquele antigo Canal Brasil, que daí teve uma transição agora, que daí agora eu não vou me lembrar para onde foi o novo canal, assim. Uhum. Era para ter estreado em 2020, daí ainda não foi. Até voltei recentemente com a produtora, mas ainda não me passaram, assim. Mas são as duas que estão aí, Os Ausentes e a Sala dos Professores. Uma é mais comédia, que é a Sala dos Professores, e o Ausentes mais uma coisa mais política mesmo, desse corpo que tá na rua, assim, né? Que são os dependentes químicos, que são as trans, que são as pessoas que moram na rua mesmo. Eu acho que vai ser bem impactante as duas. Legal, impactantes de formas diferentes, né? Aham, aham. Bom, como se tudo que eu já perguntei para você fosse pouco, você ainda trabalha com moda, seja nos bastidores, onde você é coordenadora em uma agência do segmento, e de tempos em tempos você também está ali na frente dos flashes, dos holofotes, nos eventos importantes, seja em parceria com marcas internacionais, marcas nacionais, ao lado de globais em eventos, por exemplo, como anfitriã do Baile da Vogue. Duas perguntas em uma. Você escolheu a moda ou a moda escolheu você? E como você consegue tempo para ser tudo isso? Vou te responder primeiro como eu consigo tempo. Às vezes, quando a gente tinha uma vida normal, né? Meu trabalho é segunda a sexta em horário comercial, enfim. Me dava uma alegria sair do trabalho, sexta-feira, chegar em casa numa loucura, tomar um banho, passar o hidratante, passar os cabelos, ver a roupa, nanana. Aquela corrência, né? Aquele corre-pré de você passar na casa de um designer, pegar o look, voltar, nanana. Essa coisa do overbook me dá Estímulo. me dá respiro, me dá força, sabe? Assim, eu acho que até esses projetos que eu tenho feito agora com a live, assim, é muito também atrás desse batimento cardíaco que eu tinha, assim, sabe? Que é aquela correria, assim. Eu tenho Então, sentido para mim, muito isso também. Tipo, me apaixonei, eu adoro bater papo com gente que me inspira. Tem a preparação e tudo mais, mas é uma delícia. eu acho que... E daí eu tenho ido atrás disso, assim, cada vez mais. Tipo, hoje, né, vindo aqui com você, eu tava trabalhando, corri, né, não cheguei, tô aqui. Isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ter uma vida agitada, sabe? Eu gosto de um social. De ser múltipla. Exato. E eu escolhi a moda. Eu escolhi a moda porque eu sempre gostei de moda, como eu te comentei. E é engraçado, porque eu escolhi a moda, eu falo isso agora muito, né? Eu peguei e falei, a moda vai me acolher muito bem, né? E não, a moda, ela é dura, né? Como qualquer outra... eu comecei a trabalhar com moda na virada, já em 2000. Na verdade, comecei trabalhando com a Rita Weiner, que é uma artista plástica. E, sim, com todos os meus privilégios, né? De já ter feito algumas coisas, ter saído na Folha, ter saído né, em alguns lugares. Ainda assim, a moda me olhava, assim, e falava assim, é uma garota trans, né? Tipo, nós não tínhamos André de Pegic, não tinha Lea T, né? E apesar de já ter tido Roberta lá atrás, ter feito Jean Paul, Dior, nanana,
Eram brasileiro tem uma exceções. memória, o brasileiro tem uma memória curta, né? Então as pessoas esquecem. E quando eu comecei com moda, assim, eu tinha 15 anos. E daí eu pedi pro meu tio, que é fotógrafo de moda, fazer um book. E daí eu fui, ele fez o book, a minha tia é estilista, né? Então ela tinha noção de shape, de formas, enfim. E eu fui nas agências entregar esse composite. As pessoas me olhavam com uma cara assim, do tipo, amor, você não vai dar certo? Não. Uhum. Deu ruim, volta ali para casa. E daí eu falei, mano, ferrou, enfim. E aí, com 14 anos, eu conheci o editor de moda Paulo Martinez. Uhum. E na época não era São Paulo Fashion Week ainda, era Morumbi Fashion. E aí eu fiz meu primeiro desfile dentro de um dos maiores eventos de moda, que hoje em dia, né, é o São Paulo Fashion Week, mas naquela época chamava Morumbi por conta do patrocínio. Uhum. E acontecia no shopping. E daí eu estreiei ali. E hoje em dia, um dos meus clientes também, que é a Casa de Criadores, que é um evento, né, de jovens designers, de jovens Ideia mais drags. plural, né? Uhum. Eu devo ter feito, a gente estava hoje com uma reunião, eu falei, devo ter feito desfile em 98 com eles, sabe? Então, eles vão fazer 25 anos no próximo ano. E eu fui acompanhando, assim, né? Agora, nessa próxima edição do São Paulo Fashion Week, né, acabei de participar da gravação, porque tudo é digital hoje em dia, que é da marca do Valério Araújo, que comemora 30 anos e é das marcas estreantes do São Paulo Fashion Week. Então, eu escolhi a moda por força, por querer habitar ali, por querer estar ali, né? Ter estado no baile da Vogue, para mim, foi maravilhoso, assim, tipo, eu tenho... Adoro Quando aquela foto sua ali junto das globais e das personalidades que, teoricamente, todo mundo esperava que estivesse ali. Mas ali é o seu lugar também. É o seu lugar onde você quer estar. Então, eu achei linda aquela foto. Essa foto é maravilhosa, porque são as musas do baile e eu era uma das musas, assim. Uhum. Então, E foi eu até te maravilhoso, assim. perguntei, eu pensei, gente, será que ela mudou totalmente a roupa na mesma festa? Não é possível que seja o mesmo baile. Daí você me explicou que eram dois bailes diferentes. É, naquele baile, eu ia fazer, na verdade, foi uma história com a Casa 1, que eu estava representando ali a Casa 1, porque a Vogue tinha feito um trabalho, né, de acolhimento com pessoas T's dentro da redação. E foi muito E legal, né? Que a daí, Casal estava passando por uns apertos. exato. Então, a partir dali, eu, tipo, teve essa história. Eu tenho amigos sempre, né? Tenho amigos maravilhosos, designers e marketing de marca. O Vitor e a Carla, que trabalham na Gucci, são meus amigos há muito tempo. Então, eles também abriram esse caminho, né? De ser ali uma das parceiras da marca. Então, vejo os desfiles, recebo algumas coisas, enfim. Uhum. Por trabalhar com comunicação de moda hoje em dia, é uma coisa que eu preciso estar muito antenada no que acontece, assim, para saber também como que eu vou pulverizar uma comunicação nacional. Então, eu preciso estar antenada, preciso saber o que é o trend de hoje, que não é mais o trend de ontem. Você tem que ter um olhar bem abrangente, né? E daí eu acho que foi isso, assim, eu sempre fui indo querendo estar dentro. Hoje em dia eu me sinto muito mais segura dentro desse universo da moda e sinto que a minha palavra é respeitada, que a minha ideia ela é linear, sabe? Eu consigo Uhum. construir ali a história que eu preciso de um plano anual, macro, vou para um plano semestral e depois eu vou descendo cada drop, Uhum. sabe? Assim, e daí, hoje em dia, o que eu mais quero, assim, é ampliar mais a comunicação, assim, sabe? Tipo, brincar com moda. A moda sempre vai estar no meu DNA, porque eu interpreto a moda como arte mesmo, sabe? Para mim, né, Concordo. como uma mulher trans, assim, a moda para mim, ela tem um significado pela vestimenta muito grande, porque é pela vestimenta que a gente se define muito. Uhum. Então,
eu ter feito uma transição e começar a usar simbologias que eram dentro de um padrão feminino, para mim é muito representativo, né? Então tem essa história e essa descoberta que a gente está fazendo, né? Desde o ano passado com Black Lives Matter, desde o consumo consciente, sustentabilidade, coisas que sempre que eram para estar já implícitas e dentro de um DNA, né? Já dentro de uma marca, tanto grande quanto pequena, e que agora a gente está realmente, acho que, prestando atenção. Obviamente, a gente ainda está crescendo muito sobre isso. É muito ainda no storytelling, que a gente fala muito sobre isso. Mas quando você vai para a rua, ainda não existe uma dificuldade em você encontrar o que é realmente uma roupa G, né? E o que é uma roupa P. Da mesma forma que, né, existe eu fiz recentemente, por conta do Dia da Visibilidade Trans, a dificuldade também de um beachwear para esse corpo trans, né, que não é o mesmo corpo de uma mulher cis, assim, né, porque tem suas peculiaridades ali. Então, acho que é tudo uma nova descoberta ali, sabe? Uma nova descoberta que não pode ser só um hype, e sim uma coisa que seja real. Tem que ser inclusivo de verdade, né? Exato. E você sente, assim, é claro para você que você está abrindo um caminho que lá na frente outras vão trilhar com mais facilidade, mas quando você chegou era tudo mato. Você que foi lá desbravando muitas das coisas que você conquistou porque não existiam, assim, até na moda, como você comentou. Eu fui me lembrando de algumas entrevistas que eu vi, meio recentes até, de casas grandes de fora, e que me chocavam um pouco aquilo ser dito daquela forma, de uma forma tão clara, assim, que mais ou menos nas entrelinhas diziam que a inclusão e fazer uma moda inclusiva às vezes era muito limitador porque não era o conceito que você queria passar naquela coleção. Pode até fazer algum sentido, mas isso fica tão fora da sociedade que a gente vive. Então, será que faz sentido contar essa história agora, né? Sabe? Daí você vê o quanto tem coisa solta por aí ainda. Eu acho, ainda tem coisa muito solta, assim, a gente, por isso que eu falei, tipo, ainda é muito marketing, né? Às vezes quando você entra, é que nem a gente tá agora no mês do orgulho, e daí você vê ainda grandes marcas só indo atrás das pessoas LGBTQIA+, neste mês, e na verdade é uma coisa que tem que acontecer naturalmente pelo ano inteiro, né? Então, eu acho que eu não, sabe, eu fico buscando, e eu não acho que eu abri caminhos, porque eu acho que eu tento ser, não penso nisso muito, sabe? Mas eu fico feliz quando eu vejo trans, porque também tem isso, assim, às vezes as trans, elas estão só na moda desfilando, né? Ou cabeleireira, ou na maquiagem, no styling, e hoje em dia você vê, tipo, a pluralidade desse corpo. Por isso que eu falei, tipo, a liberdade de ocupação, né? Que é, se eu quiser escrever um texto numa revista, eu escrevo, né? Se eu quiser tirar uma foto, então acho que é gostoso você ver essa liberdade desse corpo, né? E isso para qualquer pessoa. Então, para mim, na verdade, eu fico feliz. Quando eu comecei, né, a trabalhar na agência, vão fazer 8 anos, chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu quero contratar uma pessoa trans, sabe? E daí eu consegui, achei a pessoa, mas infelizmente acabou não rolando, mas só de conseguir achar esse corpo, porque na verdade o que a gente está falando hoje em dia não é mais só sobre achar. Porque achar tem várias pessoas que querem estar ali ocupando. Mas às vezes as grandes empresas, elas não conseguem, elas falam, tá, mas você sabe fazer... Você tem faculdade de marketing, você sabe fazer um planejamento, você sabe, né? E a pessoa ainda não tem essas habilidades, esses skills. E daí você... não, então peraí, que eu vou ali A barreira é outra, né? E na verdade o que a gente está falando aqui é de você proporcionar
esse background para essa pessoa, proporcionar isso, sabe? Se a pessoa não sabe falar inglês, por favor, contrate. Eu acho que isso é o mínimo, sabe? Tipo, faça, porque não deve ser só uma pessoa que não sabe falar inglês na sua empresa. Se a pessoa não sabe mexer num Photoshop, nananana, então, por favor, dê isso também para ela, porque eu acho que isso faz parte do nosso papel. Eu lembro até de uma fala de um amigo meu que trabalhou um tempo no Google e ele falou, assim, resumindo a postura do Google, que a inclusão que o Google prega e tenta praticar sempre, ela é boa para a sociedade, porque a sociedade é assim, ela é múltipla, e ela é boa para o negócio, porque você tem pessoas que estão lá dentro e que podem falar por aqueles grupos. Porque senão vai ser igual antigamente, sei lá, uma mesa de 10 homens decidindo o que é a campanha para a mulher. E não tem nenhuma mulher dizendo o que é que a mulher quer ouvir, né? Tem que ter a representatividade. Teve recentemente uma matéria, acho que foi no meio mensagem, enfim, isso, e é o que você falou, assim, que é quanto mais diverso é uma empresa e mais plural ela for, mais ela vai ganhar, sabe? Tipo, e isso, pluralidade de gêneros, raças, idades, sabe? Você cria experiências, você cria vieses, né? Perspectivas. E é o que o seu cliente quer ter, né? Hoje em dia, todo mundo tem acesso, todo mundo vê TV, todo mundo tem um celular, sabe? Todo mundo cria conteúdo. Então, por que não dar essa ferramenta, né? Porque não colocar esse corpo ali, né? Eu acho que quanto mais a gente puder ser plurais e diversos, mais a gente vai ganhar, sabe? Isso é sempre um quebrar de barreiras consigo mesmo, né? Porque até a gente mesmo às vezes fica preso a bolhas, a lugares, a pessoas. Então é legal você sair do que está cômodo e talvez brincar melhor com o que é novidade, né? Para você. Sair de bolhas é um exercício. Sair de bolhas políticas é um exercício que às vezes me dá trabalho, mas é importante também. Que mais? Deixa eu ver aqui. Com relação ao seu público, peraí, deixa eu me achar onde a gente foi parar nessas conversas aqui. Isso aqui eu já comentei com você. Ó, a gente foi instintivamente falando de todos os temas, então chegou a hora do bate-bola. Eu falei para você que no bate-bola eu sempre tento trazer alguma coisa, um elemento diferente, é uma peruca, é uma gaita, mas eu fiquei pensando assim, qualquer brincadeira talvez possa ter um viés negativo para alguém que está assistindo, de um tema que pode tocar e pode magoar aquela pessoa e não é a intenção, né? Então, eu lembrei de um livro que me indicaram e que eu não li, porque eu tenho muito livro acumulado para ler, mas que conta um pouco da história da homossexualidade no Brasil, que é, deixa eu ver se dá para ver, Devassos no Paraíso. É um livrão aqui, enorme, uma bíblia. Bíblia das gays. Então, disseram que é muito bom, quero ver. E eu já vi algumas iniciativas da Levis, estava com uma jaqueta dela aqui do Harvey Milk, né? Não sei se dá para ver direitinho. Comprei uma camiseta deles ano passado também e uma parte, ou o valor total da verba ia para a instituição dele. E achei super legal também, quis comprar lá. No final não me serve, né? Porque eu engordei na pandemia, mas tudo bem. Uma hora eu volto a se caber dentro dela. A Levis é meu cliente. Muito, é? muito. Olha só, nem combinamos, hein? A Levis, ela tem um trabalho, assim como marcas também, como a Converse, e agora também recentemente com a Converse tem coisas tão legais. Que são essas linhas que são perenes mesmo de Pride, né? Essa coleção eu lembro muito bem da Levis, assim, eles sempre têm uma colaboração com alguma ONG, aí sempre os produtos, assim, a gente acabou de fazer uma história muito legal com a Havaianas também, que traz esse afeto psicológico, esse trabalho psicológico para as pessoas LGBTQIA+, que, né, durante a pandemia
tem sofrido muito, assim como as mulheres dentro de casa, né, sendo abusadas, enfim, nós também precisamos desses trabalhos, né, desde o endócrino, psicológicos, terapeutas, enfim. Então, eu acho muito especial isso, assim, muito obrigatório para cada marca grande, assim, sabe? E eu acho gostoso, porque eu não estava realmente combinado. E daí, quando você mostrou que jaqueta da Prada, eu falei, gente, deu certo, tá dando certo, Ah, que assim, bom. sabe? É. Ó, tava sintonizado, era para ser. Que legal. E, bom, vamos lá para o bate-bola. No bate-bola, eu peço às vezes para você complementar algumas frases ou dizer alguma coisa que vem à sua cabeça. Sinta-se livre aí para comentar o que você quiser. Primeira delas, é cansativo sempre falar sobre transexualidade ou você acha que é necessário? Ou às vezes as duas coisas, né? É cansativo e é necessário. É necessário, mas é cansativo me pautarem sempre, ou não sempre, mas apenas, né? Isso, como eu trabalho com comunicação, eu me identifico muito rápido, assim, mas tipo, às vezes você vê mídias ou brands, né? Enfim, que só te comunicam por certa pauta. E E você é eu, muito mais do que isso, né? Você é muitas outras coisas. Exato. Eu falo muitas vezes, né? Tipo, acho que a liberdade que eu tenho hoje em dia de falar, assim, do tipo, ai, Dia da Consciência Negra tem que ter mulheres negras, tem que ter mulheres trans negras, tem que ter mulheres gordas negras, tem que ter homens negros, sabe? Tipo, tem que ter Dia da Mulher tem que ter uma mulher trans, tem que ter uma mulher negra, tem que ter uma mulher é, cega, sabe? Tipo, tem que ter sabe? Tem que ter essa diversidade, assim, sabe? Então, eu acho necessário falar por conta desse momento político e governamental que a gente está tendo, infelizmente, nesse país, mas me cansa apenas quando você percebe que é uma coisa momentânea. Desculpa, meu gato tá aqui às vezes. Ele Mas concordou. são as duas coisas, é necessário e ao mesmo tempo cansativo. Sim. Porque tem tantas outras coisas que você pode falar também, que você quer falar, quer contar, né? E é uma coisa que eu falei com a minha tia recentemente, que eu falei assim, tia, eu não preciso ficar toda hora falando, ai, Renata Bastos, ai, a mulher trans, ai, a travesti, ai, nananã, sabe? Tipo, falo assim, gente, é a Renata, né? E ao mesmo tempo, você entende que sim, você precisa ser falado ainda, colocado nesse lugar para trazer essa representatividade para a classe, né? Sim. Foi até uma das sugestões que eu te passei no começo, que eu falei assim, eu gostaria que você mencionasse, nem que você não queira discorrer muito sobre isso, porque talvez muitas pessoas nem saibam, se você não contar nada, e é importante que elas saibam que tem uma mulher trans que é poderosa, é atriz, é dona da moda, dona da porra toda. E, enfim, às vezes é disruptivo para eles. Então, pelo menos colocar ali aquele ponto é legal. Total. Bom, isso daqui você já até falou um pouquinho, né? Mas como é ser referência para outras pessoas trans? Não necessariamente você falou, não necessariamente eu estou abrindo caminhos. Mas, queira ou não, você é uma referência porque antes não tinha uma Renata. Tinha a Roberta Close, talvez, mas eram tempos diferentes também. Um pouco da admiração vinha junto com um pouco de escárnio. Sabe, era aquela admiração que era um pouco piada. E o mundo, pelo menos nesse sentido, evoluiu um pouco. E eu acho que até eu penso quando eu me identifiquei gay, assim, eu amo, idolatro Madonna, porque Madonna era a pessoa que falava que você podia ser gay e estava tudo maravilhoso, e ninguém falava isso. E talvez você esteja fazendo isso por essas pessoas hoje que não tinham quem dissesse que estava tudo ok, que podia ser legal. Eu evito e não me acho uma referência, e apesar de saber que talvez sim eu seja uma referência, porque da mesma forma quando eu tinha
7 anos e via imagens de pessoas trans, sendo a Roberta, sendo a Rogéria, né? E tantas outras que você vai descobrindo, Heloína dos Leopardos, né? Thelma Lippe, tantas que, né, vieram Apagadas antes na de história, né? você. Exato, tantas que vieram, Andréa de Maio, Cris Negão, tantas que vieram antes de você, que fizeram você estar aqui hoje falando com você, né? Então, da mesma forma, eu acho que hoje em dia, tipo, eu conversei recentemente com uma menina trans que ela tinha, tipo, 15 anos, 16 anos, assim, e que ela já me conhecia, e eu via a alegria dela de me olhar, e é tão recíproco, assim, porque eu também via, sabe quando você vê, tipo, a continuidade de uma história sua? Então, na verdade, esse papel de lugar de referência é duo, né? Uhum. É É uma troca. colaborativo, é uma troca. Você vira uma referência, mas ela também vira uma referência para você porque ela te fortalece, Sim, né? eu concordo. Então é colaborativo, assim, da mesma forma que eu posso ser referência, eu tenho tantas outras que vieram antes, como tantas outras que vão vir depois, e que eu acho lindo isso, sabe? Isso me lembrou até uma coisa que eu ouvi no podcast do Papel Pop, no milkshake chamado Wanda, que eles estavam comentando uma vez sobre a Pablo, e daí eles estavam citando um exemplo que falava assim, ao mesmo tempo que vem uma onda de ódio, que falam coisas horrorosas, quando ela tá lá fazendo um show em cima da loja lá, acho que era da C&A, no meio da Augusta, e tem todo aquele povo ali transmitindo aquela paixão, aquele amor, aquela identificação com aquele artista, ele também se nutre daquela energia positiva. Então, aquilo volta, né? Exato. Por isso que eu falei, tipo, eu acho que referência, assim, é colaborativa, assim. Ver uma nova geração tendo uma liberdade, assim. Quando eu participei desse livro que eu fiz com a Casa 1, eram com artistas trans, assim, tão jovens. E você vê uma coisa que é como a liberdade desse corpo está muito grande, assim, né? Que é desde, né, dos anos 70, que era uma estética de um padrão de uma mulher, que era exatamente o que seria uma mulher cis, desde as suas curvas, do seu cabelo, do seu batom vermelho, da sua feminilidade. E hoje em dia, a gente está falando sobre não binarismo, sobre uma fluidez, sobre o que realmente é ser, né? Que eu não preciso de incisões cirúrgicas, eu não preciso de tratamentos hormonais, eu não preciso de nada disso para comprovar quem realmente eu sou, que é aqui dentro, né? Tipo, essa para mim eu acho maravilhoso, assim, eu acho. Eu comentei quando eu tava com a Casa 1, eu falei assim, gente, talvez eu não tivesse essa coragem nos anos 80, que do tipo, para mim ser mulher trans era ser quem eu sempre fui. Para mim ser mulher trans, eu tive que fazer uma transição ali, enfim, de um tratamento, enfim. Mas ver a liberdade deles hoje em dia, dessas pessoas, desses homens trans, dessas pessoas não binárias, me traz uma liberdade comigo. Por isso que a referência vira, Sim. né? Eles viram a minha referência, assim, sabe? Eles também abrem caminhos e nos libertam, né? Exatamente. Muito legal. Vamos, aí eu me perco no meio das perguntas. Você sempre sonhou, a gente também pincelou um pouquinho essa pergunta, você sempre sonhou em trabalhar em todas as áreas onde você atua, ou foi descobrindo aos poucos, e dentre elas, tem uma que é a sua maior paixão? Como comentei, assim, eu não. Eu sempre soube, eu estava um dia desses lembrando quando eu era criança, eu comentei de marcas que hoje em dia eu trabalho, desde a Levi's, que eu falava, eu adoraria trabalhar num lugar que só tinha jeans, porque daí eu não vou, sabe, tipo, ter problemas com jeans. Vou trabalhar com sneakers, porque eu sabia que, tipo, eu gostava de sneaker. E daí eu nunca pensei que eu ia trabalhar com comunicação, nunca pensei que eu ia trabalhar com marketing, nunca pensei que eu ia estar no cinema, na TV, mas eu sabia que eu queria ser reconhecida e conhecida.
aonde eu quisesse estar. Então, eu acho que isso esse desejo de ocupar me levou para esse lugar. Uhum. Hoje em dia, eu vou dizer que o que mais eu, obviamente, à noite eu tenho um prazer em dançar muito grande. Eu tenho muita E saudade de você se apresentando, aliás. Viu? eu Saudade de tenho, balada. é, eu tenho um prazer em dançar, assim, maravilhoso, porque para mim é onde eu liberto todos os meus monstros e pego os meus tesouros de volta, assim, sabe? Mas tem uma coisa que eu tô gostando muito, que é a comunicação, sabe? Que é esse lugar do marketing, do planejamento, porque para mim foi me dada, eu sempre trabalhei com moda, trabalhei anos com varejo de moda. Quando eu completei 29 para 30, eu falei, eu amo moda, mas agora aqui tá aqui minha canastra, eu preciso fazer um novo jogo. E foi a hora que eu peguei, liguei pro Leandro Matuja, que é o diretor da Lema, onde eu trabalho, e falei, sabe, tipo, eu preciso mudar a minha vida agora. E aí ele realmente, obviamente, é uma troca, né? Porque eu também, se eu não desse certo com isso, eu não estaria, tipo, há quase 9 anos na agência. Então, é porque as coisas foram acontecendo. Então, porque você também tem um tato com que você está mexendo, né? Então, para mim, hoje em dia, é isso que eu falei, tipo, remete aquilo, assim, estar no mês LGBT, que é mais de orgulho, é muito legal, mas também quando eu vou falar com alguma coisa ligada a skate, ligada a hip hop, a basquete, né, me dá um desejo, assim, que é uma coisa que foge da minha normalidade, sabe? E tanto que a Daquele. minha rede social, assim, são coisas novas, são coisas fresh, sabe? Sim. Assim, então, para mim, eu acho incrível você criar um plano para um cara do rap, você ir atrás de pessoas que são linkadas com sneaker, pessoas, sabe, tipo, porque o básico do que é high fashion, do que é LGBTQIA+, trans, nanã, isso eu já tenho, isso já tá comigo. Agora eu gosto do mais, Uhum. sabe? Eu tenho falado muito que, não sei, assim, talvez no futuro eu continue trabalhando com comunicação, mas não mais com moda. Vai ver, eu posso estar trabalhando com comida, Uhum. com cerveja, Uhum. sabe? E isso é ocupar um novo lugar, Uhum. sabe? Porque E eu se saio. redescobrir também, né? Exato, e eu saio de um lugar que eu já sou, que eu já conquistei um espaço e vou ali conquistar uma outra história, né? Que Sim. seja num espaço de TI, que seja, enfim. E é isso, assim. Isso é muito legal e me lembrou, inclusive, de uma das palestras que eu vi no Festival Path, quando estava rolando ainda o festival. Eu adoro o festival, mas agora com pandemia, né, não rola mais. Por enquanto, pelo menos. E daí, um conhecido meu que era executivo de multinacional e saiu, e depois foi, se não me engano, ele foi trabalhar no Quebrando o Tabu, e ele estava fazendo um painel de debate com uma trans que ela era uma área tão técnica, não lembro se ela era de análise de regulatório, era assim, era uma coisa muito técnica. E que legal vê-la tipo falando daquilo ali, tipo, ela estava lá para ela tem propriedade para falar daquela questão técnica. Ela não precisa necessariamente falar quem ela é, como ela se identifica, enfim, ela pode separar se ela quiser. O que é importante é o que é o conteúdo, né? É o que é a pessoa real ali, né? E ela Mandar um tem beijo pra liberdade Mari, que disso. fez Sense8. Ela foi figurinista de Sense8, que também tem essa história que a gente não falou, que Sense8 é uma série do Netflix internacional, que eu também tive a Nossa, é chance mesmo. de participar. Eu tinha que falar, sei lá, tem que fazer tipo uma live tripla com você. Você tem muita história para contar. Imagina. Vamos lá, mais um bate-bola. Qual é o novo É, ponto? deixa eu ver aqui onde eu parei. Taran, taran, taran. Como comentei, conheci você nos palcos das minhas baladas favoritas. Você tem uma performance que foi especialmente marcante? Bom, eu tenho performances
várias performances marcantes, assim. Me veio, tipo, desde uma performance, foi a primeira performance que meu pai viu com a minha tia, que foi dentro do Vegas, que foi uma performance inspirada em Marlene Dietrich, que é... Eu entro de gorila, e aí é uma fantasia, né? Cabeça, pé, toda de pelo, nananã. E eu tiro a roupa e eu tava de body, sabe? Assim, aquilo para mim é lindo. Performances na Galeria Vermelho, que eu tive a oportunidade de fazer durante a Verbo também, para mim, lidar com as artes plásticas também é maravilhoso. As performances dirigidas, né, pelo Vitor Correia, pelo Zeca Gerassi no Xingu também eram esplêndidas. Performances que eu fiz na Javali com a Ebony, que é uma das minhas melhores amigas. Adoro ela. Então, para mim, são Eu N te contei a história como momentos. eu conheci ela, né? Não. Não, que isso faz muito tempo, isso deve fazer uns 20 anos. Eu estava com um amigo meu que já é falecido até, e daí a gente estava bêbado na balada, e eu tinha minha máquina fotográfica, que era aquela máquina, um tijolinho, né? E daí ela estava tocando hip hop montada numa balada gay. Eu falei, gente, isso é muito diferente. Tipo, para 20 anos atrás não era tão comum. Eu falei, ela é incrível, a gente precisa tirar uma foto com ela. Fomos lá, pedimos para tirar uma foto, eu não tinha bateria na minha máquina. Uma pessoa bêbada, esse cara de pau faz o quê? Ah, tira você com a sua máquina, depois quando você postar eu copio. Maravilhosa. Que vergonha, gente. Ela fez isso ainda. Eu falei, gente, você foi fofa com dois bêbados tão sem noção. Ebony é uma das pessoas mais bem educadas e carismáticas e maravilhosas que eu sempre tive a oportunidade de ter ao lado, assim. Então, mas voltando, acho que são várias performances pontuais, assim, sabe? Legal. Uma música para relaxar depois do trabalho e para se acabar na pista. Nossa, difícil escolher uma, né? Vou dizer o que eu tenho ouvido bastante, que é Bach. Na verdade, eu comecei ouvindo música clássica durante a pandemia, assim, desde Chopin, enfim, passando ali. E agora eu parei em Bach e tenho ouvido bastante, assim, meio maluca, meio quase psicopata. E para me animar, nossa, amigo, eu vou falar clichê, não vou colocar uma pessoa só, mas tipo um grande pop music, sabe? Uma grande que seja, não é tão um pop nacional, mas assim um pop internacional, mas tipo uma coisa que me faça dar um up. Aquela coisa para extravasar, né? Exato, sabe? Tipo, que me coloque pra cima. Boa. Não, isso é bom, a gente precisa às vezes. É. O que a Renata de hoje diria para a Renata lá do começo, sei lá, há 20 anos atrás? Você mudaria algo? Você daria alguma dica? Respira, vai com calma, relembre do passado para você poder construir um presente melhor. Bonito. São essas dicas. Muito bom. Uma pergunta chavão. Essa pergunta deixa todo mundo ressabiado que ninguém sabe responder. Renata por Renata. Tô me sentindo Marília Gabi Gabriela, né? Para mim, assim, o que eu penso sobre mim é sempre esse renascimento, assim, sabe? E que eu comentei isso hoje com uma pessoa que eu conheci, que nesse momento da pandemia, a gente está tendo um momento de reflexão interna e né, de perdas, e a gente está tendo uma chance, né? Porque a gente está sendo abençoado de estarmos aqui. E então a gente está tendo uma chance de aprender. E daí, se você não aprende, a vida vira e fala, ela te dá mais um tapa, do tipo, querida, é para você aprender. Tá aprendendo a dor.
E aí, e não é na dor, é mais, tipo, a gente tá tendo 2 anos, praticamente, vamos contar 2 anos, que, né, ainda faltam 6 meses para as pessoas terminarem essa vacinação. Pandemia infinita, essa Pra quarentena todo... infinita que a gente está. Exato. Então, eu acho que tem esse momento de passou-se um ano, a gente perdeu pessoas, aprendeu, enfim, e agora é um reborn, sabe? E daí é isso, assim, isso que eu falei, assim, tipo, é um renascer. Real, assim, meio clichê de Renata, renascimento, de aprendizado, de respirar, de ser menos ansiosa e de eu não ia conseguir resumir como uma boa piscina em uma palavra só, assim, mas tipo, Entendo. é uma chance, é uma nova chance, sabe? É um começo. De que dia E de. mesmo assim, e mesmo assim nesse começo, você tem que respirar, Eu ia te perguntar de sabe? que dia de peixes você é. 16 de março, Ah, eu sou de 12. Mas é perto. tanto. É... Que mais? Suas inspirações. Um ídolo, ou um mantra, ou algo que te traga fé. Não precisa ser os três, pode ser uma coisa só. Ahn, Puta merda, olha, eu vou dizer é, que, que é uma coisa meio que é um mantra e ao mesmo tempo um aspiracional, que é Buda, assim, sabe? Que é esse espírito equilibrado, sabe? Que é esse estado de meditação, assim, sabe? Não tem Que é tanto uma apego. sabe? Que eu acho que é isso, assim, para mim esse é um foco mesmo, assim, sabe? Do tipo de gastar e carregar com o que você mesmo precisa, né? O peso que você, será que você precisa carregar esses pesos, essas coisas? Você fala, ai, não, não preciso. Ai, tem coisa, as lutas que você realmente vai lutar, as lutas que você não vai lutar, sabe? E daí eu acho que tem essa sensibilidade que Buda, Gandhi, sabe? Pessoas que foram grandes pensadores, assim, que você fala assim, tipo, é isso, assim, sabe? É muito fácil falar, ainda tô chegando nesse, né? Talvez nunca chegue, mas, tipo, é essa minha Mas é meta, bom, assim. né, puxar isso para a memória, lembrar É, isso de vez em quando, que vai, a gente vai absorvendo. Muito bom. exato. Legal. E para finalizar, uma palavra, uma frase que te inspire, ou que você goste. Nossa, essa eu devia ter pesquisado aqui. Meu iPad acabou a... Ai, meu Deus, para que eu anoto tantas frases. Se quiser, você me É, manda depois, eu coloco na legenda. e eu tenho pensado, assim, essa coisa do respirar que eu comentei, assim, eu acho muito importante para esse momento que a gente está vivendo, assim, né? Porque também a gente está tão afoito pelo social, por voltar para uma vida, o que era o normal, que não vai ser mais esse normal. Então, também a gente ir com calma, porque a gente teve um break, né? Foi pá, um stop. Então, acho que agora muito. Por isso que eu volto a dizer, assim, que é quase o que eu falei para mim mesma, assim, que é respira, sabe? É respirar o passado, é que nem tipo aquela coisa do dois ouvidos, uma boca, sabe? É tipo, respire, sinta essa respiração e solte o que você precisa soltar para o universo, Uhum. sabe? Então é tentar trazer essa leveza, assim, essa plenitude. Não é fácil. Eu sou Nada fácil. super ansiosa, O eu sou mundo nos super empurra para o contrário, nervosa. aliás, né? Eu sou super ansiosa, nervosa, chata, irritante, um monte de coisa. Então, para mim, eu falo e tento evitar, às vezes, eu começar a colocar um papelzinho aqui no computador, sabe? Do tipo, já de repetir isso sempre, assim. Porque é isso, assim, eu acho que agora, para mim, assim, o que vale a pena são coisas leves e boas. Então, para você ter isso, você tem que respirar e entender aonde você errou e crescer com isso, assim, sabe? Sim. E às vezes escolher as batalhas que valem a pena também, né? Exatamente. Legal. Ah,
Renata, muitíssimo obrigado. Amei, amei muito a nossa conversa. Nossa primeira conversa já foi essa delícia. Espero poder conversar com você mais vezes. Espero que depois que da pandemia passar, a gente se encontre e possa bater um papo pessoalmente. Márcio, muito obrigada pelo convite. Desculpa todo o meu delay nos retornos. E muito obrigada por toda a sua paciência, sua generosidade, seu carinho, ver o seu olho brilhando, assim, ao me ver, ao estar aqui. Eu espero que você realmente tenha curtido e tenha valido a pena, porque para mim valeu. Para mim valeu. Obrigado. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Beijo gente. grande. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.